Imagine-se voando a 10.668 metros sobre o Atlântico, o som dos motores gêmeos vibrando sob seus pés. É uma cena familiar para qualquer entusiasta da aviação, mas há uma tempestade se formando bem acima das nuvens. Uma batalha não de combates aéreos, mas de domínio no segmento mais lucrativo da aviação comercial, o meio do mercado. Aqui está a pergunta que está mexendo com hangares e salas de reunião. Por que a Boeing, o lendário titã da aeroespacial, está deixando a Airbus levar a coroa em um segmento que o icônico 757 já dominou? A resposta não é apenas sobre especificações de aeronaves ou preferências das companhias aéreas. É sobre o futuro da inovação americana, empregos e a liderança de uma empresa que ajudou a definir o voo moderno. Volte seus olhos para os dias de glória do 757. Esse foi o jato que superou em subida, alcance e desempenho qualquer outro da sua classe. Ele podia sair de pistas curtas em aeroportos de alta altitude, cruzar o Atlântico com facilidade e levar quase 240 passageiros por vez. Mas hoje, o 757 é um fantasma na pista, envelhecido e insubstituível, voando ainda apenas porque nada mais consegue combinar seu poder e versatilidade únicos. Entra em cena o Airbus A321 XLR, um promissor monocorredor que está silenciosamente reescrevendo as regras do jogo. Com um alcance impressionante de 4.700 milhas náuticas, 8.700 quilômetros, e economia de combustível que faz os jatos antigos parecerem gastadores, o XLR está conquistando corações e pedidos de companhias aéreas aos centenas. American, JetBlue, United, quantas? A lista de adeptos cresce mês a mês. Cada negócio que a Airbus fecha é uma porta que se fecha para a Boeing. Então, aqui está o dilema de alto risco. A Boeing vai simplesmente assistir, paralisada pela hesitação, enquanto a Airbus monopoliza o mercado por uma geração? Ou poderia reagir com uma versão modernizada do 757 MAX, um jato que poderia reconquistar o terreno perdido com motores atualizados, nova tecnologia e toda a potência que fez do original uma lenda? Antes de mergulharmos nos detalhes técnicos, nas tendências do mercado, nos obstáculos tecnológicos e na economia que tira o sono dos CEOs, considere isso. O resultado não vai decidir só qual avião domina os céus, vai definir qual bandeira estará nas rotas aéreas mais vitais do mundo, que engenheiros e técnicos criarão o futuro, e se a Boeing vai liderar, seguir ou desaparecer no fundo. Você confiaria que um jato de 60 toneladas cruze o Atlântico com um motor só? E se eu te dissesse que o 757 podia e fazia isso rotineiramente? Mas antes de formar sua opinião, vamos dar um passo atrás e entender como chegamos até aqui e o que realmente está em jogo. Vamos voltar ao começo dos anos 1980. A era dos jatos está amadurecendo e as ambições das companhias aéreas estão nas alturas. Surge o Boeing 757, um bimotor estreito e elegante que iria reescrever o que uma aeronave de corredor único poderia fazer. Não era só mais um jato, era, para sua época, um salto à frente tanto na engenharia quanto na flexibilidade operacional. O que tornou o 757 lendário? Comece pela sua potência. Movido por motores Rolls-Royce RB211 ou Pratt & Whitney PW2000, cada um gerando entre 36.600 e 43.500 libras de empuxo, o 757 decolava de pistas que faziam outros jatos suarem. Desde a altitude de 1 milha do aeroporto de Denver até o calor escaldante das cidades do México, o 757 ignorava o ar rarefeito e as cargas pesadas, levando de 200 a 240 passageiros mais longe e mais rápido que qualquer outro avião estreito concorrente. Sua autonomia até 4.100 milhas náuticas, 7.600 quilômetros, com tanque cheio. Isso significava que Nova York a Paris de repente era realidade para um avião de corredor único. O design da asa supercrítica do 757 cortava o ar, reduzindo o arrasto e aumentando a eficiência em velocidades subsônicas altas. Também foi construído para durar, alguns dizem que superdimensionado, com uma resistência estrutural que manteve centenas de unidades voando décadas depois do esperado. Pilotos trocavam histórias sobre o poder do 757.
Alguns o chamavam de o carro esportivo dos céus. Ele sobe como um foguete, disse um capitão, e mais de um piloto brincava que tinha que reduzir a potência para não alcançar a altitude de cruzeiro antes da equipe de cabine terminar a demonstração de segurança. Essa performance pura levou as companhias aéreas a usar o 757 em papéis que poucos imaginaram em seu lançamento, desde travessias transatlânticas até voos curtos e até abordagens íngremes em aeroportos como London City ou Paro, no Butão. Mas a magia do 757 não estava só nos passageiros. Sua barriga larga podia carregar muita carga séria, fazendo dele um favorito para fretes expressos, desde encomendas durante a noite até o boom do e-commerce. As companhias amavam sua versatilidade, era o canivete suíço de suas frotas. No entanto, apesar de sua legião de fãs e brilhantismo operacional, a história do 757 enfrentou turbulência no começo dos anos 2000. As companhias, atrás de ainda mais eficiência, migraram para jatos menores e mais novos, como o 737 Next Generation. A Boeing fechou a linha do 757 em 2004, apostando que o futuro era a evolução do 737. Uma jogada audaciosa, mas que deixou um vazio no arsenal da Boeing. Conforme as redes de rotas se fragmentaram e rotas longas e magras prosperaram, as companhias logo perceberam que nada preenchia o espaço deixado pelo 757. A lenda caiu no esquecimento, mas a demanda por suas capacidades únicas só cresceu. Pense nisso. Por que tantas companhias mantiveram seus 757s voando 2 décadas depois do fim da produção? O que você voaria se precisasse de performance para pistas curtas, alta capacidade de carga e alcance transatlântico, tudo em um só jato? A resposta por anos foi simples. Você voava um 757. Mas agora, com o mundo seguindo em frente e concorrentes se aproximando, esse legado está em jogo. A seguir, vamos ver quem entrou para conquistar os céus que o 757 um dia chamou de lar. Enquanto a Boeing lutava para decidir se mantinha o 757 vivo, a Airbus silenciosamente arquitetava uma revolução. Entrou em cena o Airbus A321XLR, ultrapassando os limites do que um jato de corredor único pode fazer. Com alcance de 4.700 milhas náuticas, o XLR pode conectar pares de cidades que antes eram inimagináveis para um avião de fuselagem estreita. A economia que antes exigia jatos jumbo agora favorece esse elegante e eficiente trabalhador que consome cerca de 30% menos combustível por assento do que os antigos 757. O timing foi perfeito. À medida que as companhias aéreas emergiam da pandemia, elas abandonavam o modelo de hub e spoke para voos ponto a ponto. Os passageiros queriam conveniência e serviço direto. O XLR entregou exatamente isso. Os pedidos começaram a chegar em massa. A American Airlines encomendou 50 A321 XLRs para rotas transatlânticas que nunca poderiam suportar serviço com fuselagem larga. A JetBlue pediu 13 para a expansão europeia. A United adicionou mais 50. Quantas? Air Canada. Wizz Air. A lista só cresceu. No final de 2024, a Airbus já havia acumulado mais de 500 pedidos. Aqui está o que realmente incomodou a Boeing. Esses não eram apenas novos voos. Muitos pedidos eram substituições diretas dos envelhecidos 757 que as companhias aéreas desejavam urgentemente aposentar. A Delta, que possui uma das maiores frotas de 757 do mundo, lamentava publicamente a falta de um substituto verdadeiro, enquanto despejava milhões para manter seus aviões antigos em condições de voo. A Airbus agiu com inteligência. Em vez de projetar uma aeronave totalmente nova, eles esticaram sua plataforma comprovada A321, adicionando tanques de combustível e atualizando sistemas. Essa abordagem evolutiva significou custos mais baixos, certificação mais rápida e principalmente maior semelhança com milhares de A320 já em serviço. Os pilotos precisaram de um treinamento mínimo. As companhias aéreas podiam misturar e combinar XLRs com variantes de alcance mais curto. A Boeing, enquanto isso, foi pega desprevenida. Seu 737 MAX não conseguia igualar o alcance do XLR.
O 787 era grande demais e custoso demais. De repente, a Boeing se viu sem cavalo para a corrida mais importante da década. Rotas que eram pão diário da Boeing, servidas por 757s por décadas, estavam agora sendo entregues à Airbus em uma bandeja de prata. Enquanto a Boeing se distraía com a crise do Max, a Airbus silenciosamente construiu o futuro da aviação de médio alcance. O que você faria se seu maior concorrente acabasse de redefinir seu campo de batalha mais importante enquanto você olhava para o outro lado? Vamos entrar nas salas de reuniões e hangares de engenharia da Boeing. A pressão? Absolutamente enorme. De um lado, você tem o conceito do 757 MAX, um atalho atraente usando uma fuselagem já testada para responder ao desafio da Airbus. Do outro, o canto da sereia de um projeto do zero, o chamado 797, ou Novo Avião de Médio Porte, NMA, prometendo eficiência futurista, mas a um custo e risco impressionantes. Primeiro, o 757 MAX. Parece simples, né? Pega um clássico, coloca motores novos, atualiza a aviônica e a cabine e vê ele decolar. Mas aí vem o problema. Os modernos motores de alto bypass que fizeram o A321XLR tão eficiente como o CFM LEAP 1A são fisicamente muito maiores do que o 757 original foi projetado para receber. Adaptá-los exigiria uma grande reengenharia da estrutura da asa, dos pilones e possivelmente até do trem de pouso. Isso não é um projeto de fim de semana, estamos falando de anos de design e certificação, além do risco do novo conjunto não entregar o desempenho que as companhias aéreas exigem. Depois, tem a fábrica. A linha de produção do 757 em Renton, Washington, foi desmontada em 2004. Hoje, ela está produzindo o 737 MAX a todo vapor. Retomar a produção do 757 significaria bilhões em novas ferramentas, requalificação da mão de obra e uma cadeia de suprimentos que precisaria ser praticamente reconstruída do zero. A Boeing pode bancar isso, especialmente enquanto ainda paga mais de 50 bilhões de dólares em dívidas da crise do Max e da pandemia? Alternativamente, apostar tudo num 797 novinho em folha significa anos, talvez uma década de P&D, investimento enorme e a aposta de que as companhias aéreas ainda vão esperar quando ele finalmente chegar. Lembra do 787 Dreamliner? Esse programa estourou em 30 bilhões de dólares e atrasou anos no cronograma. A Boeing está disposta a arriscar de novo? Enquanto isso, a realidade do dia a dia morde forte. O fiasco do 737 MAX deixou cicatrizes, trouxe uma fiscalização regulatória intensa, sobrecarregou os engenheiros e abalou a confiança das companhias aéreas. O 777X ainda está num limbo por atrasos na certificação. Cada dólar e hora investidos no 757 MAX ou 797 são dólares que não vão para consertar programas principais ou preparar o próximo narrow body. Então, qual é a jogada? Alguns argumentam que o 757 MAX é uma resposta esperta e de menor risco para reagir rápido, colocar algo no ar antes da Airbus dominar o mercado. Outros veem como uma distração, uma medida cara e meia boca que não vai realmente superar o XLR nem restaurar a vantagem da Boeing. Se você estivesse no cockpit da Boeing, apostaria na velocidade e familiaridade ou dobraria a aposta no longo prazo e esperaria o mercado aguardar. Quanto risco é demais quando seu legado e o futuro da indústria aeroespacial americana estão na balança? Vamos deixar essa pergunta para depois. A próxima parte nos leva às trincheiras da engenharia. Será que um 757 MAX realmente venceria o A321XLR ou é só um tigre de papel? Vamos direto àquela pergunta que muita gente faz. Será que um 757 modernizado, ou como alguns fãs chamam um 757 MAX, poderia realmente competir com o Airbus A321XLR e sair na frente? A verdade é que a Boeing não anunciou oficialmente um programa 757 MAX, e a produção do 757 original parou lá em 2004. Mas dá vontade de imaginar o que seria preciso. O 757 original, equipado com motores Rolls-Royce RB211 ou Pratt & Whitney,
PW2000 gerava até cerca de 43 mil libras de empuxo, uns 19.500 kg-força. Hoje, motores mais eficientes como o CFM LEAP 1A, que equipam a família A320 Neo, têm menos empuxo, mas são mais econômicos em combustível. Só que colocar esses motores na fuselagem do 757 não é simples. Precisaria redesenhar os suportes, pylons, reforçar as asas, talvez ajustar o trem de pouso para espaçamento e atualizar os sistemas de aviônica e cabine para os padrões atuais. Em alcance, o 757-200 voava originalmente cerca de 3.900 milhas náuticas, 7.220 quilômetros ou 4.480 milhas, enquanto o Airbus A321 XLR vai até perto de 4.700 milhas náuticas, 8.700 quilômetros ou 5.400 milhas. Afirmações de que um 757 repaginado com motores da nova geração poderia passar das 5.000 milhas náuticas, 9.260 quilômetros ou 5.750 milhas ainda são só especulação sem dados oficiais. A capacidade de assentos é um ponto forte do 757, com um máximo típico entre 230 e 239 passageiros contra aproximadamente 220 de um A321 XLR em alta densidade. A habilidade do 757 em subir e seu desempenho em aeroportos de grandes altitudes como Denver ou Cidade do México ainda são elogiados pelos pilotos. Claro, ressuscitar a linha não sairia barato. Estimativas para reiniciar a produção giram entre 10 e 15 bilhões de dólares e podem levar de 4 a 5 anos, enfrentando muitos obstáculos técnicos e regulatórios. A saga do grounding do 757 MAX deixou os reguladores mais cautelosos, então a certificação será exigente e demorada. As opiniões das lideranças das companhias aéreas estão divididas. O CEO da United, Scott Kirby, já falou sobre a necessidade de um sucessor real para o 757, enquanto a Delta investe milhões para manter sua frota 757 em ótimo estado. Mas o mercado está mudando. O A321 XLR já está voando e a Boeing está focada em melhorar e certificar suas últimas variantes do 737 MAX, além de planejar um novo jato intermediário que só deve chegar na década de 2030. As companhias estão fechando pedidos do A321 XLR agora. Será que esperariam anos por um retorno do 757? Então, onde isso nos deixa? Um 757 MAX poderia, teoricamente, dominar nichos de alcance e capacidade, mas só se a Boeing agir rápido, acertar a engenharia complexa e conquistar os operadores antes que a Airbus consolide sua liderança. É um jogo de alto risco, onde cada decisão molda o futuro dos jatos biturbo intermediários. Se você estivesse no cockpit da sala de projetos da Boeing, reinventaria um clássico ou começaria do zero? E quanto tempo as companhias vão esperar por um novo campeão intermediário antes do mercado seguir em frente? Enquanto nos preparamos para a descida final, a Boeing está numa encruzilhada decisiva. É hora de traçar cuidadosamente o caminho. Aqui estamos, na aproximação final. A Boeing está em uma bifurcação na pista, sem respostas fáceis. Reviver o 757 como um MAX, apostar tudo em uma nova criação do zero com o 797, ou arriscar ceder o meio do mercado para a Airbus por uma geração. Cada caminho vem com sua própria turbulência, sua promessa e seu perigo. Vamos colocar as cartas na mesa. O 757 MAX seria um retorno ousado, usando um design testado pelo tempo para reagir rapidamente. As companhias aéreas estão ansiosas por ele, e a engenharia, embora complexa, é viável se a Boeing agir agora. Mas custos, obstáculos de certificação e o risco de lançar uma estrutura já envelhecida pairam como nuvens de tempestade. Esses desafios valem a pena se significar manter um pé dentro da porta enquanto nasce o próximo grande avião? Ou a Boeing mira alto com o 797, uma máquina nova, do zero, otimizada para uma nova era? O retorno pode ser enorme, eficiência incomparável, capacidade e a chance de ultrapassar a Airbus. Porém, o investimento é enorme, o cronograma longo e o risco de perder a janela do mercado é real, especialmente com as companhias aéreas já voando o XLR e montando redes ao redor dele.
E se a Boeing hesitar? Cada mês perdido é mais um XLR entregue, a lealdade de outra companhia aérea garantida, mais um pedaço do mercado cedido. Perder essa batalha pode significar mais que vendas perdidas. Pode remodelar o cenário competitivo por décadas, dos empregos em Everett e Wichita ao próprio futuro da inovação aeroespacial americana. Então, qual é o movimento? A Boeing deveria apostar todas as fichas em uma lenda modernizada, jogar o jogo longo com um novo design ou correr o risco de desaparecer enquanto a Airbus domina os céus? Se você estivesse no comando, apostaria no 757 MAX, esperaria pela tecnologia de próxima geração ou decidiria que o tempo já acabou? Vamos fazer a conversa decolar. O que você faria se fosse o CEO da Boeing? Confia em um clássico renascido ou acha que é hora de algo realmente novo? Quanto risco é demais, quanto o futuro do voo e o orgulho nacional estão em jogo? Deixe seus pensamentos abaixo. Se esse debate despertou seu interesse, curta, inscreva-se e junte-se à nossa comunidade de apaixonados por aviação.